Boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar as pessoas chegando. Queremos agradecer as pessoas que estão entrando aqui. Boa noite, Carlos Santana. Boa noite, Rubens, acenando. Estão entrando aqui. Quero agradecer a presença. Lia, boa noite. Vamos falar hoje sobre a divisão das multitarefas que nós postamos essa semana com a pedagoga Giovana Paula. É uma honra fazer essa live com Giovana. O mestre está entrando aí, vamos aguardar mais um pouco. Vai ser um bate-papo descontraído sobre tudo que a gente postou essa semana, sobre as idades, as multitarefas que as crianças vão adquirindo no dia a dia. Vou chamar a Giovana. Oi, Cris. Boa noite, Cris. Olha aí. Vou chamar minha convidada, a Giovana Paula. Vamos lá, aguardando. Olá! Boa noite, Kátia. Boa noite, Giovana. Tudo bom, minha linda? Tudo, tá dando para escutar direitinho? Tá tudo perfeito. Tô vendo você Enquadramento. perfeito, É, enquadramento, tudo bonitinho. Estamos aí já com Rubens, Carlinhos, Cris, Lia, algumas nossa, pessoas, não é? que coisa Vamos, boa, né? pois é, as pessoas interessadas em saber como trabalhar as multitarefas de casa, né, Paula? Porque Não é tantas. fácil. Não é fácil, não é fácil. E essa semana eu fiz uma pauta no Instagram por idade, de 2 a 14 anos, que você acompanhou, do que os pais poderiam dar a seus filhos com responsabilidade de cada um dividir dentro de casa com seus filhos de 2 a 14 anos. Então, assim, ó, a Ana Karina entrou agora, Botelho, boa noite, Ana Karina. Então, assim, é uma dificuldade muito grande que os pais têm de saber quando é que meu filho pode fazer alguma determinada coisa, assumir alguma responsabilidade dentro de casa. E eu convidei você porque você tem as duas coisas. Você é pedagoga de uma escola que eu adoro, de Dona Sônia, né? Obrigada. Que é a escola Tia Cora, que eu amo de paixão. Você tem dois filhos de idades completamente diferentes, Dois né? mundos, né? Dois mundos bem diferentes e que você vai distribuindo tarefas a ele. Um marido, certo? Você é pedagoga e trabalha aí na escola, no ensino fundamental, especialista na cultura africana e achou que ainda era pouco, é uma incentivadora do nosso folclore, não é, que eu amo de paixão, que são os maracatus, Nação Pernambuco e a oficina do Congo Bloco, né, que É, são né? amores, que para coordenação motora é fantástico, viu? Então, entramos mais gente aqui. Que Giovana Paula, legal. de antemão, eu só tenho que agradecer a você. Respeito muito você como profissional, como mãe de família, a gente conversa muito sobre isso, não é?
E eu fico assim pensando, Paula, que a gente falou essa semana, né, sobre o que os filósofos dividem, os estudiosos dividem as categorias de 2 a 14 anos nas multitarefas. Eu queria que Certo. você desse... Ó, Mãe Tal também está aí. Semana passada a gente deu uma live lá, a Aline, jornalista. Boa noite, Aline. Eu queria Oi, que linda. você... Foi maravilhoso. E a gente falou das multitarefas das mães. E agora a gente está falando da multitarefa das crianças, né? Que elas podem assumir. E aí, amiga, como é que você vê esses profissionais, como profissional, como mãe, na prática, essa divisão de atividades, de responsabilidades para essas pessoas, para seus alunos, orientação dos pais, como fazer isso no dia a dia, Paula? Antes de eu entrar com você na transmissão, tem uma mãe falando comigo. Assim, não é um trabalho fácil, certo? A gente sabe disso, porque a gente está lidando com vidas, com pessoas com sentimentos diferentes, meio pequenininho, com 2 anos, mas são pessoas de personalidades diferentes. Eu digo que dentro de casa eu tenho a água e o vinho, né? Porque eu fiquei 11 anos sozinha com Giovanni. Giovanni é bem calmo. E há 4 anos Rubens Filho chegou e Rubens Filho é agitado. Então eu saí da calmaria, né? Vamos dizer assim, para a agitação. Dentro da sala de aula, eu tento o máximo tentar ser amiga dos pais, porque eles passam um tempo com a gente, o segundo lugar que tem mais tempo conosco, né? Então, assim, eu tento procurar saber a história da criança para poder também lidar com os pais e com aquela criança, porque cada criança é de uma forma e a gente, na sala de aula, tenta nivelar por conta da aprendizagem. Lógico que cada um tem seu tempo, entende? Às vezes um engata mais rápido, outras vezes outro demora mais, mas no final, como pedagoga e professora, a gente tenta nivelar. Eu digo muito que a profissão me escolheu, não fui eu que escolhi a profissão, porque eu comecei a dar aula de reforço com 12 anos. Nossa! Eu era uma menina naquele tempo, podia, né? E a Então situação foi um financeira... dom. Foi um dom, né? Aos 12 Será, anos. Cássia? Será, Cássia? E Ou foi aí, mãe Sônia que colocou você aí? mãe Sônia disse, vamos colocar que a gente está passando por uma situação financeira difícil, então você, como mais velha, você pode me ajudar? E ela colocou. Eu fiquei. Veja uma Aí, distribuição aí de multitarefas para você. Ela deu uma responsabilidade para você é, que você conseguiu. e aí, depois, em seguida, né, eu terminei o fundamental, que hoje é chamado Fundamental 2, né? Uhum. E segui o magistério, depois fiz o curso de pedagogia, fiz especialização em História da África. Penso muito em fazer psicologia, viu, Cássia? Opa! Quero ser sua orientadora, terei o maior prazer. Aliás, o seu TCC, né, a sua monografia está aqui comigo para a gente fazer um artigo, lembra? Lembro, você Trocando conseguiu ler? Leice. Os dois, né? Eu Bom, consegui tanto o TCC como a monografia. que coisa E boa. vai ser um artigo maravilhoso sobre a história da África. Vamos fazer. Mas, Paula, eu acho que você trazendo essa experiência para a gente, tanto pedagógica como mães, com 2 filhos diferentes, como a gente falou. Certo. Rubinho está hoje com 4 anos. 4 anos, Giovanni, 15. 15. Essas multitarefas que são completamente diferentes. Pois é, aí Para agora eu vou para falar sobre você isso. gerir essa situação, como é que Essa questão, fica? essa questão das multitarefas, no futuro a gente colhe frutos. Isso aí é verdade, eu vejo isso com o Giovanni. Por exemplo, a gente está aqui e ele está lá no quarto fazendo a atividade. O que acontece?
De manhã, Rubinho trabalha comigo. Me ajuda nas coisas de casa. Tira um lixo comigo, tira uma coisa. E Giovanni está assistindo aula. Você sabe que com a pandemia a escola veio para dentro da nossa casa. Isso, Não é isso? E o trabalho também, isso. não é? Para a casa de todo mundo. Não é fácil para ninguém. É difícil administrar. Tudo é muito novo, né? E eu Então, observo também, Paula, que muita gente não tinha essa atividade de dar tarefa para as crianças, porque tinham não. outras pessoas ajudando, e de repente só ficou a família dentro do contexto, não é? Pois é, aí você vai ter aquilo que você devia ter gerenciado na infância, que você não conseguiu por conta das suas demandas, porque as pessoas foram trabalhar, Exatamente. porque as pessoas terceirizavam a educação, agora refletem. Eu não tenho sofrido muito, vamos dizer assim, eu sofro com meus filhos em uma outra situação, a falta dos familiares e amigos. Mas essa questão de fazer as coisas em casa eu não tenho sofrido porque eu sempre coloquei muito isso para fazer. Então a gente está aqui, Giovanni está no quarto fazendo tarefa, e Rubinho saiu com o Rubens para outro quarto para poder a gente ficar mais à vontade. Então ficou uma coisa bem organizada, distribuída, mas numa naturalidade, e você consegue gerir o seu espaço também. Consigo, Cássia, porque eu sempre tive o costume de acordar muito cedo para organizar minhas coisas e organizar a vida dos meninos, né? Entende? E você sabe que quando você é mãe e pai também, porque tem pai, muito pai presente, assim, que ajuda. Isso. Meu companheiro, me ajuda demais, meu companheiro. E aí você consegue gerir, porque para mim dar aula à tarde, para minha turma, Giovanni fica com o Rubinho, se Rubens ainda estiver fazendo atividade do trabalho. Certo? Quando o Rubens termina, os três ficam juntos e um dá suporte ao outro. Giovanni já vai fazer as atividades dele da escola. Mas eu vejo que a gente colhe bons frutos quando a gente coloca determinadas situações, a gente cria autonomia. E essa autonomia da casa é vista na sala de aula, Exatamente. certo? Quando a gente pede assim a uma criança, vamos tirar o estojo da bolsa, bota em cima da banca, Criando olha, gente, autonomia. pega o livro. Aquele menino que fica embaralhado na hora de abrir a bolsa, a gente já sabe que ele não tem autonomia em casa. Que é a mãe que faz por ele, achando que aquilo tá certo. Ela faz sem maldade nenhuma, ela faz na Pois questão do é, assim, carinho, do vamos cuidado. fazer a bolsa para ir para a escola, né, de vez de chamar. Mas, assim, tá atribulada para poder ir para o trabalho. Mas isso a gente vai educando a criança a ter início, meio e fim, que a gente faz muito isso na escola. É E que no justamente dia a dia, em casa, a gente não está conseguindo fazer. não. E por muitas vezes, assim, tem pessoas que às vezes me acham carrasca com meus filhos, porque eu cobro essa situação. Eu cobro essa situação. Às vezes, mães, quando não conhecem o meu trabalho, também ficam olhando assim, porque eu faço, cadê o livro? E o estojo? E o lápis? Onde é que está? Você já pegou? Porque é autonomia. A gente não cria essa situação para ser mal. A gente cria essa situação para a criança ser independente. Ela saber responder onde estão as coisas para nós. Tanto pais como professores. E o que é interessante é que essa autonomia que você está falando faz com que a criança ela facilite a vida dos pais, porque ela sabe onde é que estão as coisas. Ela sabe como fazer e aonde está. Às vezes até diz assim, não é assim não, mamãe, que a professora fez, não é? Não é assim que a É, professora manda fazer. Então, eu acho fantástico esse momento, porque a professora consegue passar isso e os pais conseguem colaborar de uma certa forma, mas que eles consigam fazer isso em casa, porque apesar de criança, é de criança que a gente começa dando a responsabilidade. quem não tem rotina, na verdade, Cássia, você não tem aquela rotina
E aí veio a Uhum. pandemia, e como é que é a rotina? Porque a rotina antes era, vou trabalhar, vai ficar com alguém, ou vou deixar em algum lugar. E essa rotina, de Exatamente. repente, sumiu, Isso. sumiu. Temos que E ter uma aí, nova adaptação. você tem que criar uma rotina dentro de casa, entendeu? Fácil não é, Não mas a é. gente consegue criar essa rotina, entende? É, pela manhã, eu acordo cedo, aí faço as coisas que tem para fazer, cuido da página do Congo Bloco, que você falou aí, porque de manhã eu trabalho na coordenação e à tarde eu fico em sala de aula, então eu mando todos os meus avisos que eu tenho que mandar, as coisas que eu tenho que mandar para os pais. Vou tomar conta da casa, o Giovanni vai para a aula dele lá, virtual, o Rubens vai para o trabalho dele, o Rubens fica comigo fazendo as coisas. Tem momentos que Rubinho pede, mamãe, posso brincar? Aí eu pego ele e coloco para brincar. Tento ficar vendo, porque você sabe que existem os perigos domésticos, Exatamente. você sabe que existem os acidentes domésticos, e a gente também tem que estar tentando não, né? Tem que ficar de olho, Tem que né? ficar. Porque a criança ela é inocente, ela não tem noção do O perigo das experienciar coisas, dela é tudo novo. E o que ela puder não é testar e o que isso? tiver na frente, ela vai testar. E aí, quando eu termino, é tão corrido o dia, que quando eu termino já é hora do almoço, já tenho que tomar banho, já tenho que organizar tudo, já tenho que dar aula. Quando eu termino a aula, aí eu sento com o Giovanni, porque é uma coisa, Cássia, eu nunca terceirizei a questão das atividades de casa dos meus filhos, eu sempre tentei me desdobrar para poder dar atenção, porque é muito doloroso para um professor o aluno chegar para você e você vai lá tomar a lição dele. Eu vivencio muito isso. E ele dizia, tia, eu não vou ler, não. Por quê? Vamos tentar, vamos aprender. Não, minha mãe nem olha se eu estou lendo, meu pai nem vê, Pois é. entendeu? Sim? Isso Então, isso assim, machuca a gente, não é? eu No tomei essa seu lição para caso, mim, no entendeu? seu Para mim. caso, como sala de aula, e no meu caso, como psicóloga de escola, quando eu chamo os pais e vou conversar com os pais, eu escuto muito, Cássio, eu não tenho tempo. Então, assim, muitos pais não têm tempo para os filhos, entendeu? E isso faz com que os filhos não criem uma rotina, por exemplo, acordar, fazer sua própria cama, da maneira dele. Apesar de que É, depois a gente vai ensinando, tirar o prato, levar para um determinado lugar, para a cozinha. Muitos pais têm medo que eles façam isso. Me ajude a varrer, vai varrer, compra uma vassoura pequena para poder ele varrer também, vai varrer do jeito dele, mas ele vai vendo os hábitos que todo momento a gente está fazendo aquilo e vai acompanhando e vai se aprimorando. justamente. E aí você colhe frutos lá na frente com o aprendizado, porque uma coisa está interligada à outra. Pelo menos eu vejo assim. Eu falei de você semana passada no Mãe Tal, Nossa! com a jornalista Aline, que ela está nos assistindo, Olha, eu tô tão um, nervosa, Cássia. que eu vi uma cena conversando com você, que você estava na cozinha e tem um banquinho na cozinha, Rubinho sobe, ele só tem 5 anos, e tem a faquinha de Rubinho, e Rubinho vai cortando os legumes. E teve um determinado momento que o alho caiu no chão. Aí você pegou o alho. Na hora que você pegou o alho, ele olhou para você e fez: e não vai lavar, não, é? E você se É, acabou de rir. Se for, Rubinho. Então, assim, o banquinho já está lá. Aquela já, faquinha é de também. Rubinho. E ele sabe aonde colocar o banquinho quando ele termina, ele sabe que tem que lavar a mão e ele sabe todo o processo, o horário da alimentação que você É, faz isso. Então, assim, foi no dia a dia que você foi criando conseguindo. fazer isso. Uma coisa muito simples que a gente faz na escola, Giovana, é aquela questão: vamos brincar ou vamos fazer uma atividade com esse material. Aí as crianças tiram o material.
Aí depois terminou aquela atividade, o que é que a gente faz? Vamos todo mundo colocar o material. Em casa, a criança está brincando, tira o material do local. Então, vamos colocar o material no local. Não, quem coloca ou é a A mãe, mamãe, ou o pai, ou ou quem o cuida. pai, ou quem cuida. Exatamente. E isso é uma prática de organização da criança Eu e vi da isso agora. aprendizagem. Olha, a sala foi para dentro da casa, né? Aí a mesma Aham. aluna que tem dificuldade do estojo. Gente, a gente vai. Eu tenho um quadrinho pequeno que é de Rubinho, aí eu estou utilizando ele, a minha salvação. Aí eu, ó, página tal. Aí botei o número da página e virei. Quem foi abrir o livro para a menina na página tal? Rubinho, A mãe. a mãe. É, Ah, eu entendi. entendeu agora? Entendi. Então, aí É a aquele todo processo, autonomia. o processo de autonomia que eu estava fazendo com ela em sala de aula, como é que fica? Pois é. Entendeu? Sim? Eu vejo os filósofos falando muito da aprendizagem do 2 aos 14 anos. E estamos agora com uma educação infantil mais estendida para os 6 meses, que pegam os babies. Não é? E muitos Sei. estudiosos estão fazendo esses trabalhos. E eles desenvolvem esses processos junto com o que a mãe faz e o pai faz. Então, assim, se utiliza muito o canguru, né? Colocando a criança É. no canguru e a mãe faz toda aquela atividade e conversando com a criança, dizendo que é o que eles orientam, olha, dessa forma que se faz, aí você vai criando um movimento do início, do meio e do fim que a criança precisa fazer. A criança, ela joga o brinquedo na sala, mas ela tem que pegar o brinquedo, colocar no lugar. A criança, ela tem a responsabilidade. Ah, mãe, eu quero ver um filme. Ah, não quero ver mais. Ok, então desliga e deixa como estava. Então, é essa gerência aí que eu queria que tu falasse um pouco com 2 idades de diferença. É exaustiva essa cobrança, Paula? Ou, assim, como você começou com ele desde pequenos a trabalhar e a investir, você acha mais, ou assim, a cobrança mesmo, que a gente sabe que a criança a gente tem que cobrar várias vezes para poder ela inserir, porque ela testa a gente. Como é Muito. isso? Isso. Como é assim essa liderança, essa gestão sobre Nossa, o esse momento? que é que eu faço, né? Eu sei que Rubinho vai se espelhar em Giovanni, não é isso? Porque ele é o maior, né? Mas eu tento cobrar porque você sabe que com o adolescente hoje gosta muito de argumentar, Isso. não é isso? Mas Cássia tem uma coisa muito certa, cobrar. Se a gente desistir da cobrança, quem vai cobrar? Exaustivo? É. Lógico, quem é que quer estar ficando falando a mesma coisa ao mesmo tempo, toda hora? Pois é. Mas se a gente não fizer isso, quem vai fazer, Cássia? Porque o que eu vejo que os psicólogos cobram muito, cobram não, o que vocês colocam, né? É a falta de diálogo muitas vezes com os meninos e a maneira de Tô cobrar. dando tchau aqui. Quem Gil Denô tá dando tchau e Gabriela tá dando tchau. E Gabriela tá dizendo aqui. Gabizinha, Boa noite, Paulinha. Gabi foi minha aluna. Uhum. E aí, o que é que acontece? Sebastião também. Tchau, O Sebastião. Sebastião, o que é que acontece? Exaustivo mas a gente tem que falar, Cássia. A É gente nossa tem que falar obrigação, tem, né? é lógico, porque o que eu vejo muito é isso. É essa questão de você estar falando, Rubinho, apanha o brinquedo. Aí você quer que ele diz, ah, mas eu não estou nem com vontade. Eu digo, ah, mas você vai ter que ter vontade, porque você brincou. Então você tem que apanhar. Giovanni, estende a toalha. Ah, mamãe, a senhora reclama de tudo. Sim, estende a toalha. Acabou o assunto, Cássio. São diferenças de idade só, mas você tem que falar. Quando não faz uma coisa, você está entendendo?
a gente colhe bons frutos de uma coisa, mas de uma situação, mas lógico que todos eles têm a faixa etária de idade deles. E eles vão nos testar, como você mesma colocou. Eu estudo muito, Giovana, a educação oriental. E eles trabalham muito a autodisciplina e a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade começa desde a educação infantil para eles terem. Então, assim, são eles os maiores que fazem os alimentos na escola para os menores, é outra turma que lava o banheiro, é outra turma. Então, assim, eles trabalham tudo isso na escola e eles são educados a fazer tudo isso em casa. Os pais fazem e a criança aprende a fazer tudo isso em casa, que é diferente da nossa educação. Eu já recebi, eu já recebi alguns pais assim que nós tínhamos pequenas vassourinhas, pazinhas, tinta, para a gente, acabou de fazer atividade, vamos limpar a sala, e os pais dizem, não estou pagando a escola para meu filho Fazer estar isso, fazendo não. essa atividade, não. Ele não entende que é para criar a autonomia dele. Cássia, este é um problema certo, e a Sônia gosta muito de trabalhar assim, justamente para ir criando essa situação. Então, um simples se limpar, ir ao banheiro e se limpar, Pois, certo? Isso é a questão da intimidade da própria criança. E tem isso. pais e mães que não concordam que a criança tem que aprender a se limpar. É o professor ou a ajudante da sala que tem que limpar a criança. É uma situação simples. Eu nem coloquei a de varrer, eu coloquei uma situação pessoal. Veja como é difícil. Porém, aí a gente fica numa balança dentro da escola, porque tem pais que concordam. A gente chega, fala com jeito, né? Oh, vamos ver assim, ele vai para uma classe maior, vai para a turma de 4 anos, e a gente já está em outubro, e a gente vai começar com esse processo de independência. Tem uns que já vêm pronto de casa, mas tem outros que não, Cássia. Chega com 5 anos, na turma de 5 anos, e com fralda descartável. Isso é uma realidade e você sabe disso. Cadê a autonomia? Quem é que faz tudo por ele? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Mamãe, mamãe. Entender se veja. Aí você vê que lá os adultos do determinado local que você falou são como? É muito diferente, não é, dos nossos adultos? E principalmente que lá não tem empregada, né? Não tem pessoas que, assim, eu não vou chamar nem de empregado, mas pessoas que entram e dão uma melhoria. Todos têm uma responsabilidade dentro do contexto da sua família. Pai, mãe, filho, todos têm responsabilidades por tudo que está acontecendo ali. E os bebês, eles já vão sendo trabalhados para entrar naquele contexto da limpeza, da alimentação, tudo dentro das Você suas veja, idades. um Oi? simples jogar no lixo. Uma coisa Exatamente, simples, jogar o papel no lixo. no lixo, Tu entende? As pessoas pegam e jogam o papel aonde? no No chão. chão. Não bota no E a, bolso, não bota desculpa, na e boca. a desculpa é para não perder, o gari não perder o emprego dele, né? São coisas simples. A Aline está falando aqui, Giovana, do Mãe Tal, que adora quando vai visitar as escolas, e as escolas têm essas iniciativas que nós estamos falando, entendeu? Assim, Entendi. a Aline é uma pessoa que tem essa visão, como a gente tem, só que muitos pais não têm essa visão da autonomia da criança. Eles acham que eles estão pagando, estão com direito de que o filho seja tratado só por conteúdo. Ele vai ali, feito um shopping, ele dá e ele recebe. Só que a escola prepara ele para tudo isso. A Também, escola. também prepara ele para isso, né? Porque isso é função da família.
né? Só que aí Dar todo esse suporte. com a situação, vamos dizer, da evolução, porque é só, o pessoal diz que é por conta disso, com a evolução, foi transferido para a escola também esse tipo de educação. Certo? Exatamente. A educação do lar, da casa, é o primeiro local. Quando é a primeira escola da criança? É a família. É a família. É o É o pai e a lar, mãe, é a casa. depois entra a família, que é os avós, os tios, não é? Que é a casa, depois os vizinhos e depois expande para a escola. Mas jogam todo É esse a, pacote para a escola. a escola, segundo está escrito, né? Não fui eu que disse, a pessoa escreve, era um lugar para transmitir o conhecimento. Só Isso. que hoje não é mais assim. A escola é um lugar onde dá a educação do lar e transmite conhecimento. Aí depois ela é também psicóloga, ela também é a que cuida, entende? Porque com a tribulação da vida das pessoas, que as pessoas têm que trabalhar, tudo isso voltou, ficou na escola. E aí eu vejo o desespero dos pais agora, quando me procuram, entendeu? Pois é. Eu tenho recebido algumas ligações na quarentena que é assim, Cássia, eu estou à base de tal remédio, só tenho um filho, porque eu não consigo ficar dentro de casa com ele, tá? Ele, a esposa e um filho. Esse filho passava o dia todo na escola. E eu não sei mais o que fazer, porque eu não consigo. Eu acho que vocês deveriam ter um aumento triplicado. Eu vou fazer campanha, professor, escola, devia ter um aumento. Vocês são os santos. Então, assim, são pessoas que não estão conseguindo gerar essas multitarefas dentro de casa que deveria ser uma coisa natural do dia a dia. Eu me lembro, eu vou contar assim um pouquinho do passado, eu acho que você também passou por coisas parecidas. Eu me lembro que no sábado, a minha obrigação, meu pai, que todo canto tinha uma banca de revista. Então, meu pai dava o dinheiro e fazia assim: vá comprar o jornal tal e tal, e preste atenção do troco. Não É. fale com ninguém na rua estranho, não é? Qualquer coisa, volte diretamente para casa. Veja, ele já me colocou numa situação em que social, matemática, porque eu tinha que ver o troco, com a pouca idade que eu tinha, e uma responsabilidade. Eu já sabia que sábado, antes de fazer qualquer coisa, eu tinha que comprar os dois jornais do meu pai. Então, isso, Trazer para o mim, troco. E sim, trazer o troco. conferir o troco. E eu conferi, eu não podia comprar nada. Aí depois ele dizia se ele ia me dar ou se ia me dar alguma coisa. Mas eu já tinha aquela responsabilidade, como fazer minha cama, levantar, escovar os dentes, tomar banho na hora que chegava. Então, assim, eu fazia todo aquele processo que era gerado, muitas vezes exaustivo para minha mãe, que ela não trabalhava fora, extremamente exaustivo para ela, porque ela é que nos levava, ela que nos levava para os treinos, ela que nos levava para fazer atividade, mas assim, nós tínhamos responsabilidades em casa. Para você, Paula, assim, como é difícil dividir e colocar, ou se não é difícil eu colocar, essas tarefas em atividades. É difícil, não existe isso. Como você acabou de falar, minha mãe trabalhava de uma maneira exaustiva. É difícil. Mas eu torno a dizer a você, a gente tem que persistir, Cássia, porque os nossos filhos vão trabalhar daqui a um tempo e vão ter a sua independência. E aí eu vou lhe relatar um fato que meu filho ganhou uma viagem da tia para ir para a África do Sul e eu me desesperei com
com essa questão dessa ida. Quando o Giovanni ganhou essa viagem, ele estava com 13 anos. E aconteceu um problema e de São Paulo ele não conseguiu partir. E eu fiquei muito aperreada, né? E aí ele ficou na casa de uns amigos. Só que lá ele conseguiu se sobressair, né? O Senhor pediu para ele lavar os pratos, ele lavou, ele fez as coisas. Então isso aí é reflexo do que eu tanto fico em cima. Mas tem que fazer, mas tem que levar, mas tem que isso, mas tem que aquilo. É tanto que o Senhor em questão disse a mim, olha, seu filho é muito maduro para certas coisas, ele não se desesperou, porque qualquer menino da idade dele teria se desesperado e ficar na casa de uma pessoa que ele nunca viu. Né? Então, a questão de eu ter trabalhado as divisões de tarefa, ele ter chegado na casa de um estranho, o estranho ter pedido para ele ter feito as coisas, e se ele não soubesse, Cássio? É verdade. Como é que ficaria? Tu entende? E o que é interessante, que muitos pais dizem, eles quando estão... Queiroz está mandando parabéns para você aqui, Paula. Alexandre Ai, Queiroz. ah, É, então, eu não sei se é Alexandre Henrique ou se é seu Alexandre, mas é o de Rubens, o padrinho de Rubens. bom, eu sei que ele mandou aqui parabéns para Paula. Cris, aqui psicóloga, também entrou, Moura. Obrigado. Carlos Santana, ele bota aqui o seguinte, que é do pequeno que se faz o grande. Um ditado antigo, né, que é E que psicólogo é, também. e que é realmente o que acontece. Eu acredito isso, porque o meio, né, a questão da família também nos ajuda com essa questão também de vá lá, bota o prato na pia, terminou, bota o prato lá, leve. Isso tudo é uma questão de educação, Cássia. É de E eu ainda coparticipação. da E coparticipação. o que a Aline chama da mãe tal de rede, que está se usando muito, que essa rede vai se prolongando e gerando as divisões de tarefas em casa e não fica só focado para a mãe fazer aquela tarefa, não é? Pois é, é. Aqui em casa a Que gente se divide. Quando eu estou dando aula à tarde, Rubens já organiza a janta. Entendeu como é que é? Ele terminou, chama Rubinho, leva Rubinho também para organizar a janta. E Rafa, Giovanni vai terminar as atividades dele. Organiza a piscina, isso aí ficou para o seu Giovanni limpar a piscina. Mas a gente tem que dar esse tipo de responsabilidade às crianças, desde pequeno, né? Isso até a fase adulta, porque a gente sempre vai ter alguma coisa para resolver. e a ociosidade, né? Porque hoje eles estão usando muito os dedos por conta dos celulares, dos jogos, e estão deixando de ser coparticipante da família. Nossa, Muitas vezes por nossa culpa. Nós chegamos em alguns lugares e damos a cada um celular e vamos conversar entre nós. E assim, quando eu saio com a família, eu saio roubando os celulares, sabe? Eu digo, não, criança tem que participar, tem que estar dentro do contexto, tem que saber o que fazer, tem que saber o que não dizer. Ele tem que entender aquele processo, o que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer. E isso eu sei que dá exaustão é. a Muitas gente. vezes os pais estão muito cansados do seu dia a dia, né? Da sua rotina, que também é uma rotina pesada dos É pais, e isso. aí eles acabam se deixando envolver por essa questão da tecnologia e deixando para o menino não aperrear, porque ele também está cansado. E muito do dia a dia quando estão com outras pessoas, deixa na frente da televisão. E essa criança É, não produz energeticamente. Aí o que acontece? A criança, quando vai para algum lugar, quer correr, quer brincar, quer fazer. Eu não sei o que fazer com essa criança. Mas, lógico, ela está num ambiente onde ela só fica ali assistindo televisão o tempo todo. Ou mexendo com os dedinhos no computador. Quando ela chega numa praia, quando ela acha, o que ela vai fazer? Vai correr. e muito, né? E muito. Aí depois, porque não participa do contexto.
da família. Não participa porque, querendo ou não, isso cansa, Se torna né? exaustivo, né? Cansa, assim, você levantar, você ter suas obrigações e fazer o que é apropriado para você, Paula, que é estudar. Aí a criança consegue se concentrar, porque ela também teve o desgaste corporal. Aí ela Pois é, consegue se concentrar. concentrar. o meu está falando aqui para eu mostrar a mesa de atividade de Rubinho. Ele tem uma mesa de atividade que ele diz que é a mesa do trabalho dele. Olha aí, na hora que Entendeu? vocês estão trabalhando, ele vai para a mesa de trabalho dele. É isso aí. Eu falava Aí muito, tem muito. tinta, tem cola, tem tudo, Cássia. Mas eu coloco lá porque, como ele vê cada um fazendo uma atividade, ele vai também ver que a mesa de atividade dele, no caso, é o trabalho dele. Aí ele corta, ele cola, ele tem horas que ele, mamãe, uma luva. Aí eu dou para não melar o dedo, aí daqui a pouco ele tira a luva, aí bota o dedo. E tem momentos que ele vem para esse mundo quando ele vê todo mundo muito ocupado. Entendeu? Na cabeça dele, ele criou que tem um momento de trabalho. Veja, ninguém ensinou isso a ele. Assim, vá para lá que você tem que sentar para evoluir. Você E pelo que entendendo? eu entendi, isso foi criado pelo momento da quarentena. Isso aí Just... você já porque você está trabalhando. Rubens está trabalhando. Então, Rubens Filho foi para o momento Vai dele de trabalhar. trabalho. E Giovanni está assistindo aula, está trabalhando. Está trabalhando. Para ele, ele está trabalhando. A mesa de atividade é uma bagunça. Que Veja. para ele está organizada. Olha aqui, ó, é na sala também, porque ali fica um computador e aqui tem outro computador. Entendeu? Pronto, Então, cada quando... um dos pais fica no computador. E ele está no escritório dele. Pronto, ele criou esse momento, porque a mesa de atividade antes seria para quê? Ele brincava de massa, entendeu como é que é? Montava, jogava antes de existir essa quarentena. Quando começou a quarentena, ele colocou: mamãe, faça a minha mesa de trabalho. Aí, quando ele termina de ajudar na cozinha, ele vem para o trabalho dele, que é aí, ele corta, ele bota lá no sol para enxugar, depois ele vai buscar e fica atrás de papelão, fica me pedindo caixa, me pedindo coisa. E aí, como Entende? mãe e como essa atividade, como é que fica? Nossa, Cássia, eu fico vendo o reflexo, né? Porque nós, os pais, somos o espelho para nossas crianças. Pois é. É muito engraçado isso, porque ninguém disse assim, vá. Ele simplesmente olhou e imaginou essa situação, certo? A escola onde o Rubinho estuda, aí foi onde Giovanni estudou, hoje ele estuda em uma outra escola, o GEL, que também é uma escola que tem um trabalho fantástico, maravilhoso. A escola onde o Rubinho estuda, a gente trabalha muito lá essa questão da autonomia. E eu vejo muitos pais chegarem para mim e falarem, nossa, como ele melhorou, como ela melhorou. Mas a gente tenta trabalhar essa autonomia porque a autonomia da criança em certos movimentos de apanhar um brinquedo, de tentar varrer uma casa mal varrida, né? Mas na cabeça dele está bem varrida, de forrar uma cama, de lavar os pratos, da maneira dele, ajuda em casa, querendo ou não. Né? Muitas vezes eu estou aqui atribulada de coisas, Giovana está se aperrei, não, mãe, é com jantar não, eu vou ali e faço um sanduíche, que eu vi que você colocou lá na turma de 14 anos. Então, Isso. assim, isso aí é o fruto do que eu tentei trabalhar com meus filhos. Eu não sou a mãe mais perfeita do mundo, eu tenho meus defeitos, lógico, mas eu Olha, estão tento ver dizendo aqui, isso. Rubens Paz está dizendo aqui que o trabalho de Rubinho, filho, é um trabalho artístico e científico. Ah, Cássia, se eu te É para contar ser que semana... estudado. Agora ele firmou com planetas, eu tenho que fabricar um planeta aí. Pense, Cássia, olhe. Aí, assim, eu tento também aprender com o que eu vejo na minha sala de aula, porque a sala de aula, Cássia, a gente aprende todos os dias. Tem anos que a gente tem
uma turma que os pais são bem assim, ó, mão dada, mão forte, vamos, eu vou conseguir, Paula, a gente vai. Graças a Deus, esse ano, a minha turma, as mães e os pais têm me ajudado muito, certo? Muito mesmo, ter se esforçado para entrar nesse mundo novo, tecnológico, que eles não sabiam mexer. Pois é. Entendeu? Porque muitos pais meus não têm computador. E aí, no período que Rubens adoeceu, que foi o período mais pesado para mim, que eu fiquei sozinha, com tudo para fazer, Giovanni me ajudou na divisão das tarefas. E o que acontece? Eu desesperada, porque eles não conseguiam entrar em sala de bate-papo e nada, eu fiquei pensando que o Instagram seria a minha solução. Entendeu como é que é? Ou eu dava aula ao vivo, ou eu dava aula de alguma outra forma. Eu fiquei mexendo e consegui fazer com que descobri, né, na verdade, que o bate-papo encaixava muita gente. E aí eu conversei com os pais, e eu tinha duas mães que não tinham rede social e elas fizeram para me ajudar. Então, assim, eu sou muito grata, entende? Para poder fazer o trabalho valer. Tu entende como é? E, assim, a hora que elas ligam para mim, mesmo sendo criança de outra Deu uma sala, parada, Paula. eu parei em que Agora. parte? Não, continuou. Pode falar. Mesmo que sejam crianças de outra série, que as mães liguem para mim, eu tento ajudar da melhor forma possível, eu tento dar atenção, tento aconselhar, porque é um momento difícil para elas também. Poxa, se para eles terem que ficar dentro de casa trabalhando, não pode sair, não pode ter um momento, vamos supor, de uma higiene mental, vamos dizer Isso. assim, né? Que foi Isso. no shopping, que foi numa praia, que foi num parque, que foi tocar um maracatu, não é isso? Não É pode, verdade. não pode, se para elas não pode, imagina para eles como criança, Isso. não é isso? Não pode. Quem mora em apartamento é complicado, porque a área comum não pode estar usando, Exatamente. entende? Um Quem exemplo mora que em eu casa. posso que eu posso dar aqui para completar a sua ideia, que tem uma pequena varanda aqui onde eu moro, no edifício, e os pais, nós temos aqui muitos pais que estavam pedindo para abrir e fazer horários para eles brincarem, e a síndica disse que não podia. E uma mãe pegou e disse, gente, eu coloquei um pula-pula pequeno, que é de ginástica aeróbica. Ela colocou na varanda e o sonho do filho era tomar banho de chuva. Então, ela abriu a varanda, botou o pula-pula lá e o menino ficou pulando na chuva e filmou. E eu achei assim, fantástica a ideia A dela ideia. para poder. E ela disse: olha, depois eu botei a piscina inflável, pequenininha, e peguei água e joguei. Estou inventando as coisas aqui. E as pessoas estão compartilhando. Porque antigamente nas casas, como você mora em casa, ainda tem um jardim da frente, que ele pode andar, jardim É, atrás. Mas quem mora em apartamento hoje, é se são mais os apartamentos difícil. pequenos, é mais difícil. E Muito principalmente difícil. se não consegue, como é o nome, distribuir a tarefa. Porque a criança se torna totalmente só de uma pessoa. É verdade. É, é, E é essa, essa essa questão da questão quarentena, tem que distribuir. essa questão é muito, muito complexa, porque infelizmente, a nossa questão econômica é dividida demais, né? Então, bom, eu tenho o privilégio de morar numa casa e que tem uma área onde Rubens pode brincar. Não é isso? Tem gente Isso. que mora num apartamento. Pronto. Agora ficou uma situação. Se eu moro num apartamento que tem tudo, mas eu não posso usar, ficou parecido com o pessoal que tem 5 crianças em casa. E como essas crianças vão brincar dentro de casa, muitas vezes dentro de 2 quadrados ou de 3 quadrados. A Entendeu? Sim? comunidade está sofrendo muito esse Muito. momento. É, muito mesmo. Não se aperreie. Cássio, estamos em casa. É a zoada do cachorro, é a zoada do vento, é a zoada de... Foi a zoada do vento. Tem aqui Queiroz, Alexandre, que está elogiando muito você,
está me agradecendo por esse bate-papo com você. E Coisa diz boa. assim, que apartamento realmente é uma situação bem complicada. Falta espaço para eles. Mas que eles se desgastariam menos se tivesse distribuído desde menor as multitarefas, porque eles já teriam coisas para fazer em casa e sobraria o tempo para brincar. Só lembrando, Paula, falta 10 minutos aqui, Carlos Santana está puxando a nossa orelha. Verifique aí o Tá. Olha, nosso tempo. falta 10 minutos. Eu tô olhando aqui no relógio. Olha aí como foi gostoso e prazeroso o nosso papo. Pois Ainda tô é. nervosa, viu, Cássia? Ainda tô nervosa. Ainda tô nervosa, mas vai passar. Pelo menos eu não derrubei o celular, né? E olha que eu faço live com o povo, viu? Mas é isso mesmo. Quando a gente distribui a tarefa desde o início, se torna menos e o dia se passa mais rápido. Isso. Sabe? Mas quando a gente tem uma pessoa que cuida, é aquela pessoa que cuida que brincava com nossos filhos. Não era isso? Muitas Mas vezes ela aquela que faz as pessoa atividades. não está entrando na sua casa, na quarentena. Essas multitarefas. Oi, estou te ouvindo. Cássia paralisou. Não, Paralisou. eu tô normal aqui, você também. Pronto, tu falasse mais aquelas pessoas, porque ficou paralisado para mim. Aquelas pessoas que têm outras que tomam conta, não estão indo à residência para fazer o seu trabalho. Então, os pais tiveram que assumir essas tarefas dessas pessoas. E aí? É Entendeu? justamente aí o Aí reflexo da fica situação. que de não distribuir a autonomia para nossas crianças desde cedo, Paula. Pois é como eu disse a você, eu não sofri muito esse tipo de situação. A minha exaustão foi outra, porque meu trabalho dobrou, porque eu tenho uma hora para tudo. Ficou por conta que eu já tinha distribuído esse tipo de situação com meus filhos desde pequeno. Lógico que é um trabalho exaustivo. Lógico, você tem que cobrar todos os dias. Você tem que estar falando, entendesse? Entendi. Mas você colhe frutos no futuro. Eu vejo isso com o meu mais velho hoje. Entendeu? Tu Inclusive, entende? entendo, quando eu vi Rubinho na cozinha, você tinha dado a ele para ele sair, fazer uma compra que fazia parte do almoço e ele teria que Giovanni. entrar. E ele chegou, a gente estava continuando o papo e nesse meio tempo você pediu, vá colocando logo a mesa e foi uma coisa muito natural assim. E ele saiu andando e a gente conversando e Rubinho na cozinha lá, cortando as coisinhas com a faca dele e Giovanni fazendo. Foi. Estamos com pouco tempo. O que é que você poderia dizer agora, Paula, para a gente, nessa sua Nossa, experiência, para que eu só tenho gratidão de todos os pontos com você, profissionalmente, culturalmente, né? Nossas energias para a gente se encontrar e como mãe, que eu admiro tanto. obrigado, Cássia. Eu só tenho a agradecer. E eu acho que o sistema, né, a palavra de ordem, agora o sistema não, a palavra de ordem, perdão, eu errei, é paciência. Nós temos que ter paciência, né, para poder continuar e trabalhar e estar aberto para esses novos horizontes acontecer, essas novas ideias e recebê-las, né, isso com maturidade, para que a gente possa trabalhar com nossos filhos. Isso. E É isso que dividir eu no tenho dia a a dia. dizer. E dividir no dia a dia, porque aí não fica tão exaustivo para a mãe. Tu entende? Entendo. Isso Muitas. é muito importante. E as dicas que foi dado na semana do que pode facilitar e de você dar e a mãe
se confraternizar. Está lá no feed, você pode olhar à vontade, o que pode fazer com criança de 2, 3, 4, até 14 anos. Depois de 15 dias, ele faz isso automaticamente, né? Tem quantos minutos? A gente tem 5 minutos, né? Chegou 5 minutos. Essa é uma pergunta. Isso foi um pedido. Chegou um pedido aqui. Rubens veio me dar dicas de brincadeiras para o apartamento. Eu indico brincar de massa. Isso. Se você tem massinha, brincar de jogos, entendeu? Brincar de encaixe, encaixar coisa. Pois é, você pode brincar, fazer instrumento percussivo com reciclável. Você pode trabalhar... Colocar coisas no chão para fazer trilha, sobe no sofá, desce, sobe no outro e atravessa. Você entendeu? Pode essas colocar dicas. coisas dentro das garrafas descartáveis e tirar, porque você vai estar trabalhando a coordenação. Isso. Né? Eu estou falando picar, bem rápido, gente, porque falta rasgar e fazer, brincar de dançar, gravar dançando e manda para os avós que estão tão longe, os parentes. Dá um abraço virtual. Dá um abraço virtual que Rubinho sempre dá em toda vez, né? E assim, mas assim, eu só tenho a agradecer, viu, Cássia? E a gente tem que ter muita paciência, isso. Lembrar sempre disso. O momento não é fácil, mas a gente está se adaptando. E hoje a gente tem uma vantagem, a tecnologia faz a gente se aproximar das pessoas que a gente gosta. Isso não mesmo. É isso? Isso mesmo. Eu só tenho que te agradecer, Paula, gratidão por esse momento. E queria te dizer que essa semana eu vou partilhar no Instagram, vou partilhar com todos. Olha aí, Rubinho, para dar um abraço virtual. Dê um abraço virtual nas pessoas. Os mitos e verdades sobre fazer psicoterapia. Então, a gente vai trabalhar. Ai, vai ser massa. Porque tem tantos mitos de pessoas que querem fazer psicoterapia. Então, vamos trabalhar essa semana. Nossa, quem vai ser seu convidado, hein? Você já tem em mente, hein? Tenho. Mas ela ainda não sabe. O marido dela tá aqui, ó, comigo. Ai, meu Deus do céu, eu vou assistir. É uma lourinha, que é médica. Ela é minha aluna também, ela é minha aluna de percussão também. Mas eu vou falar com ela. Não dá spoiler, não dá spoiler. Tá bom. Boa noite, gente. Muito obrigado. Gratidão por tudo, Paula. Beijo. Foi ótima. Tchau. Tchau.